Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Hoje nós vamos meditar do versículo 25 até o versículo 43. Gênesis 30, 25 a 43, e conforme nós temos feito, meus irmãos, nos últimos domingos, como é um texto longo, à medida que eu for lendo, eu vou explicando para o entendimento de todos os irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento em que todos nós aqui, Pai, reunidos, estamos com as nossas Bíblias abertas diante de nós, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra. Por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo ilumine a mente, o coração de cada um que aqui está, que o Senhor fale a eles, ó Deus, que eles todos possam entender a Tua palavra e que todos, ó Deus, saiamos daqui, Senhor Deus, cheios, ó Deus, do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra, Senhor, edificados, alimentados para a Tua glória. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava de férias, em dezembro do ano passado, eu conheci um casal que está viajando o Brasil inteiro de Kombi. E vocês precisam ver a Kombi que eles têm. É uma Kombi toda equipada. Tem armários, tem pia, tem caixa d'água, tem cama, tem fogão, tem tudo. Tudo que eles precisam. Não tem banheiro. Banheiro eles têm que se virar de outra forma. Mas praticamente tudo eles conseguiram montar naquela Kombi e eles estão viajando pelo Brasil a bordo daquela Kombi. E é interessante, meus irmãos, que cada dia ou cada semana, dependendo do lugar, cada época, eles estão num lugar diferente. Cada dia eles têm um quintal diferente, eles abrem a janela e eles olham uma paisagem diferente. E eu descobri, pesquisando na internet, que existem várias pessoas que viajam assim. Alguns viajam de carro ou de Kombi ou até de ônibus, motorhome que chama. Outros são mochileiros que viajam de bicicleta ou de moto. Outros até mesmo a pé. E essas pessoas elas percorrem o Brasil inteiro e algumas, vários outros países, a América do Sul, e algumas vão até para outros continentes. E eles têm essa sensação de liberdade. Eles dizem não pertencer a nenhum lugar e ao mesmo tempo pertencer a todos os lugares. E quando a gente conhece pessoas assim, dá uma vontade muito grande de cair na estrada. Viajar é muito bom, pelo menos eu gosto. E apesar disso, apesar da viagem ser uma coisa muito boa, na minha opinião, eu acho que viagem precisa ter um rumo, precisa ter uma direção. Você precisa saber para onde você está indo. E no final de toda a viagem, a melhor coisa a se fazer é voltar para casa. É bom viajar, mas é melhor ainda você poder voltar para casa. E mesmo que você não goste de viajar, mesmo que você tenha viajado muito pouco na sua vida, na verdade, todos nós estamos viajando. A vida é uma viagem, meus irmãos. O apóstolo Pedro vai nos ensinar isso. O apóstolo Pedro nos ensina que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos em jornada, em viagem, ou seja, esse mundo que vivemos não é o nosso lar definitivo, não é a nossa casa definitiva, mas nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. E mesmo que você tenha sempre vivido no mesmo lugar, talvez até mesmo na mesma casa desde que você nasceu, você sabe que, como cristão, esse
não é o nosso lugar, essa não é a nossa casa. Nós vamos trabalhar nessa vida, nós vamos servir ao Senhor nesse lugar, mas vai chegar uma hora que Deus vai nos chamar e nós voltaremos para casa. E Jacó, ele sabia muito bem disso. Nós temos estudado, meus irmãos, o livro de Gênesis, agora em agosto vai completar 1 ano de meditação, de exposição bíblica no livro de Gênesis aos domingos. E nós já estamos terminando o capítulo 30, vendo a vida do patriarca Jacó. Domingo passado nós vimos como que era a família de Jacó. Uma família toda quebrada, uma família toda bagunçada, 2 esposas que eram irmãs, todo mundo ali era idólatra. Lia idolatrava Jacó, Jacó idolatrava Raquel, Raquel idolatrava o desejo de ser mãe, e Jacó, ao invés de pastorear a sua família, como ele era o cabeça do lar, ele deixou a coisa correr e todos ali eram infelizes. Mas apesar daquela família ser toda errada, cheia de pecado, cheia de coisas imperfeitas, apesar de eles serem infiéis e idólatras, Deus usou aquelas pessoas. Deus usou aquelas pessoas para que elas fossem bênção na vida de outras pessoas. E Deus não somente fez isso, mas Ele também abençoou aquela família. E Deus fez tudo isso pela sua graça. Você se lembra, nós temos aprendido a respeito da vida da família de Jacó. Eles não eram gente boa, eles não eram perfeitos, eles eram cheios de pecado. Mas é por isso que é pela graça. A graça, meus irmãos, é um favor imerecido. E Deus demonstra o seu favor a pessoas que não merecem. Pessoas como a família de Jacó, de Lia, de Raquel, de seus filhos, cheios de pecado, mas que foram instrumentos de Deus para abençoar outros e que também foram abençoados pelo próprio Deus. Por isso eu quero meditar com vocês nessa noite a respeito do tema abençoando e sendo abençoado. E a primeira lição que a gente aprende nesse texto, meus irmãos, é que a graça nos faz abençoadores. Versículo 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. 26. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. 14 anos de trabalho. 14 anos. Desde que Jacó chegou a Harã, nem um dia ele parou de trabalhar. E ele serviu durante 14 anos ao seu tio Labão por aquelas esposas. Você se lembra de toda a história, né? Ele chegou, ficou 1 mês, Labão falou: não, você não vai trabalhar de graça para mim, fala o teu salário. Jacó se apaixonou pela sua prima Raquel, que era linda, e ele falou: tio, o meu salário é o seguinte, eu trabalho 7 anos para o senhor e o senhor em troca me dá a mão da sua filha Raquel. Labão concordou, passam-se os 7 anos e na primeira noite da festa de casamento, Labão, à noite, no escuro, ao invés de entregar Raquel para Jacó, ele entregou Lia. Eles tiveram a noite de núpcias no escuro, Jacó não sabia que era Lia, e quando amanheceu, ele descobre que era Lia, ele vai tirar satisfação com Labão, e Labão pega e revela o engano. Ele fala assim: olha, aqui na nossa cultura, na nossa terra, a filha mais velha casa primeiro. Ele foi enganado, Jacó foi enganado pelo seu tio. Mas faz o seguinte, Jacó, trabalha mais 7 que eu te dou Raquel. E é isso que aconteceu. Jacó trabalhou 7 anos pensando que por esses 7 anos casaria-se com Raquel, acabou de maneira enganosa, ele foi enganado e se casou com Lia, e depois ele teve que trabalhar mais 7 por Raquel. A história do domingo passado, dos nascimentos dos filhos de Jacó, durou então os 7 anos finais, os 7 anos que Jacó trabalhou por Raquel, que na verdade foi do ano 7º até o ano 14º. Naqueles 7 anos, Jacó teve 11 filhos e uma filha, de 4 mães diferentes: Lia,
Raquel e as 2 escravas, Bila e Zilpa. Quando terminou o prazo, José nasceu, José era o caçula até então, Benjamim ainda não havia nascido. Terminou então o prazo, os 14 anos terminaram, então Jacó vira para o seu tio e fala assim: acabou, meu tio, o prazo terminou, dá-me as minhas esposas e dá-me também os meus filhos. Versículo 25, para que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Por que ele falou isso? Porque enquanto Jacó não pagasse pelos anos de trabalho, as esposas e os filhos pertenciam a Labão. Eram dele. Jacó teve que trabalhar por aquela família. E quando termina o prazo, então, ele fala assim: eu quero voltar para o meu lugar. Eu quero voltar para a minha terra. Mas vejam, meus irmãos, lembram que Jacó ainda não havia se convertido totalmente. Lá no capítulo 28, Deus havia aparecido para Jacó, Deus havia prometido a Jacó que estaria com ele, mas Jacó ainda não havia se convertido totalmente. Passaram-se aqueles 14 anos na cidade de Harã e em nenhuma vez, nós vimos isso aqui, nenhuma vez Jacó orou a Deus. Jacó foi tomando decisões sem consultar a Deus, sem pedir a direção de Deus. Por causa disso, tanto Jacó como a sua família sofreram e sofreram muito. Jacó fazia tudo não para a glória de Deus, mas pelos seus próprios interesses. E meus irmãos, por mais que Jacó tenha sido um homem dedicado, no final do 26 você lê o seguinte: Jacó ele fala para Labão: tu sabes quanto e de que maneira te servir. Jacó foi dedicado. Jacó foi alguém que trabalhou arduamente 14 anos para o seu tio, que era um homem enganador. Mas apesar de toda a dedicação, apesar de todo o zelo que Jacó tinha pelo seu trabalho, ele ainda não havia descoberto que aquilo que ele fazia deveria ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte, em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em Colossenses 3:23, ele também escreveu, Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, meus irmãos, Jacó ainda não entendia isso. Jacó ele trabalhou porque ele queria se casar com Raquel. Foi enganado e trabalhou 7 anos a mais para poder ter Raquel. Agora ele termina o trabalho e ele fala assim: eu quero ir para casa, eu quero ir para perto da minha família, para perto dos meus pais, quero ir para a minha cidade, quero ir para a minha terra. Irmãos, independentemente de nós, Deus cuida de nós pela sua graça. E apesar de nós, Deus nos usa como instrumentos dele para abençoar outras pessoas. Veja, você e eu não somos melhores do que outras pessoas. Você e eu não somos pessoas dignas de alguma coisa, merecedoras de alguma coisa, mas apesar de nós, Deus nos usa e abençoa outras pessoas. É o que aconteceu no caso de Jacó com relação ao seu tio Labão. Versículo 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão, meus irmãos, era um homem ímpio. Era um homem interesseiro. Labão, quando disse essas palavras, ele não estava interessado no Deus de Jacó, e sim nas bênçãos que o Deus de Jacó poderia dar para ele. E Jacó, e Labão, ele faz isso por meio de adivinhações. A palavra aqui no português experimentado, na língua hebraica, dá a entender que Labão havia adivinhado isso. Por quê? Porque durante o tempo, os 14 anos que Jacó trabalhou para Labão, Labão ficou rico.
Labão tinha um rebanho pequenininho. Jacó trabalhou, Jacó se esforçou, Jacó deu o seu máximo, Jacó deu sangue no seu trabalho. O rebanho de Jacó, o gado de Labão, o rebanho de Labão cresceu. Labão olhou para aquilo e falou assim: adivinho, que foi Deus, o Deus do meu sobrinho Jacó, o Senhor, quem me abençoou. Eu não posso perder esse funcionário. Esse funcionário é muito bom, ele me dá lucro. Não, ele está falando em vir embora? Não posso deixar ele embora, ele me dá lucro. Por isso que ele fala aqui, não vá embora, né? Ache eu mercê, ache eu graça diante de ti. Versículo 28, disse Labão ainda, fixa o teu salário que te pagarei. De novo, Labão faz a mesma proposta de 14 anos antes. E que, aparentemente, era uma proposta interessante, né? Você imagina um patrão chegar para um funcionário e falar assim, quanto você quer ganhar? Olha, quem não gostaria de ouvir isso? Qual empregado não gostaria de ouvir essa pergunta do patrão? Quanto que você quer ganhar? Fala o teu salário que eu te pago. Só que Labão, meus irmãos, era um homem astuto. Labão era uma cobra. Labão era um homem que estava mais interessado em si mesmo, no seu próprio bem, do que no bem do seu sobrinho. Versículo 29. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Jacó estava cansado. Jacó falou assim, meu tio, o senhor está vendo que eu servi ao Senhor 14 anos. O versículo 29 ele fala, tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado. Jacó fez o melhor. E nós aprendemos isso há 2 domingos atrás, meus irmãos, que o cristão é aquela pessoa que faz o melhor. O cristão, ele serve com excelência. Na sua profissão, no trabalho doméstico, na igreja, nos estudos, onde quer que Deus tenha te colocado, você tem que fazer o melhor. Jacó fez o melhor. É claro que ele ainda não havia feito para a glória de Deus, mas nós sabemos que nós devemos fazer o melhor para que Deus seja glorificado. Mas Jacó, ele fez o seu melhor. E porque ele fez o seu melhor, o seu tio foi abençoado. Ele tinha poucas ovelhas, poucas cabecinhas de gado. E com 14 anos de trabalho intenso, árduo, zeloso de Jacó, aquele homem ficou rico. Aquele homem cresceu. Deus abençoou Labão, um homem ímpio, um homem idólatra, por intermédio do seu servo Jacó. E por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque essa era a promessa de Deus a Jacó. Essa era a promessa de Deus a Jacó. Se você pegar a sua Bíblia e voltar em Gênesis 28, versículo 14, Gênesis 28, 14, a segunda parte, o final do versículo 14, diz assim, olha lá, Gênesis 28, 14, a segunda parte. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Jacó seria um instrumento de bênção para outras famílias da terra. Coisa que Deus já havia falado para o avô dele, Abraão, lá em Gênesis 12, 3, lembra? Deus disse isso para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. Mais tarde, aconteceu a mesma coisa com José, o filho de Jacó. José era escravo na casa de Potifar e a casa de Potifar foi abençoada por causa da presença de José. O cristão, onde quer que ele esteja, onde quer que ele vá, ele deve ser instrumento de bênção.
Ele não deve ser aquela pessoa pesada. Um empregado cristão deve ser aquela pessoa que causa alegria para o seu patrão. Um patrão cristão é aquela pessoa que traz alegria para o seu empregado. Se você chega num lugar e você vai fazer uma compra, você tem que ser aquela pessoa que é um bom pagador para trazer alegria para quem te vende. Na sua casa, você deve ser uma pessoa que traz alegria para as outras pessoas da sua casa, da sua família. Ou seja, o cristão, como filho na fé de Abraão e de Isaac e de Jacó, ele é aquela pessoa que abençoa os outros. Ele abençoa os outros. Ele é instrumento de bênção para os outros. Mesmo que seja passado para trás. Mesmo que seja prejudicado, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Mas a motivação do cristão é ser bênção para as outras pessoas. Versículo 29. Aliás, versículo 29 não. Versículo 31. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Lembra? 14 anos antes? Jacó, você não vai trabalhar de graça para mim, não. Fala o teu salário. O que eu posso te dar? Jacó falou assim: quero a mão da sua filha Rebeca. Trabalho 7 anos para poder casar com Rebeca. Labão aceitou, lembra? O que aconteceu depois dos 7 anos? Labão enganou Jacó. Labão de novo pergunta para Jacó: quanto que você quer? O que eu te dou? E Labão faz uma nova proposta. Aliás, Jacó faz uma nova proposta. Versículo 31. Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. A garganta secou. Versículo 31, segunda parte aqui. Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isso. Então ele fala: eu continuo trabalhando para o Senhor, eu continuo guardando o teu gado se você me fizer uma coisa. 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros. O que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, e no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Qual é a proposta de Jacó? Jacó, meus irmãos, ele é honesto aqui. Lembra que eu falei para vocês que Jacó era um homem enganador, era um homem usurpador, ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, mas depois do encontro que Deus teve com Jacó no deserto, Deus começou a trabalhar no caráter de Jacó e Deus começou a mudar o coração de Jacó. Jacó agora não engana seu tio, pelo menos agora. Depois a gente vai ver que, né? Mas vamos lá. Jacó ele faz uma proposta. Ele fala assim: meu tio, o negócio é o seguinte, olha para o teu gado. Gado aqui é ovino e caprino, né? Ovelhas, cabritos, cabras e carneiros, e bodes. Esse era o gado. Tio, olha para o teu rebanho. Tudo aquilo que for mestiço, tudo aquilo que tiver o pelo manchado, listrado, pintado, e também os pretos, os negros, serão meus. E os brancos, né? Ele não fala dos brancos, mas tudo que sobrar seriam as ovelhas brancas, as cabras brancas, os carneiros brancos. Então os demais serão teus. O meu salário vai ser isso: eu vou passar pelo rebanho e tudo que for mestiço, tudo que for manchado, fica para mim, e tudo que for branco, fica para o Senhor. Esse é o trato. E se o Senhor for até o meu rebanho e achar algum que não seja manchado nem negro, então eu sou ladrão. Jacó ele faz essa proposta para Labão. Versículo 34. Labão responde: pois sim, seja conforme a tua palavra. Labão aceita. Acordo de homens, acordo de cavalheiros. Né? Labão aceita. Qual é o problema? O problema é que Labão era um homem enganador. Labão, ele sempre estava pensando em levar vantagem.
E o que ele fez? Versículo 35, mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e ao invés de dar para Jacó, era o trato, né? Tudo que for manchado, listrado, salpicado, malhado e negro é de Jacó. Labão vai lá, pega esses animais, final do versículo 35, e dá para os filhos. Jacó ficou sem nada. E, 36, pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Meus irmãos, vejam, a situação ficou difícil para Jacó. Ele foi honesto, ele fez uma proposta honesta, mas ele tinha um patrão que era desonesto. O que o patrão dele fez? Pegou tudo aquele gado que era para ficar para o sobrinho, para Jacó, e tomou dele e deu para os filhos. Pegou o gado puro, vamos pensar branco, né? Puro, deu para o sobrinho cuidar e fez mais uma coisa. Botou o sobrinho e as 2 filhas e os netos a 3 dias de viagem de distância. Então você pensa uma viagem a pé, ou não fala que será a pé ou de animal, mas pensa um lugar que demora 3 dias para você chegar, de tão longe que é. E mandou seu sobrinho para longe. Falou assim, fica longe. E tem mais um detalhe. Ao entregar para o seu sobrinho somente o gado puro, o que Labão pensou? Bom, com gado puro, o que o gado puro vai fazer quando cruzar? Vai ter filhotes puros. E meu sobrinho vai continuar sem nada. E eu vou continuar cada vez mais rico. Certo? Gado puro, macho e fêmea puros, vão dar filhotes puros. Nunca vai ser mestiço. Então Labão falou assim, pronto, passei a perna nele. Me dei bem, enganei o bobo na casca do ovo. Vou ficar com os mestiços, os meus filhos vão ficar com os mestiços, Jacó vai cuidar dos puros, e quando os puros derem cria, vão ser filhotes puros e ele vai continuar sem nada. Vai trabalhar para mim de graça de novo. Mas, meus irmãos, perceba o seguinte, apesar disso, apesar dessa maldade que Labão fez com Jacó, Deus abençoou Jacó. Apesar dessa malandragem, se eu posso usar essa palavra, que Labão fez com o seu sobrinho, Deus teve misericórdia de Jacó e abençoou Jacó. Aí você me pergunta, como, pastor? Todo gado que Jacó tinha que cuidar era gado puro. Como é que os filhotes iam nascer manchados, ou negros, ou pintados, mestiços? E aí que a gente aprende uma lição, uma segunda lição. É que é a graça de Deus que nos abençoa. Deus, meus irmãos, Ele nos abençoa apesar das circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, você pode falar, não tem jeito. Você olha para as circunstâncias, você pode falar, meu Deus, o que vai acontecer? Não dá. Jacó poderia olhar para aquilo e falar assim, como é que eu vou ter agora um gado manchado, malhado, negro, riscado, se eu só tenho matrizes puras, brancas? Mas é Deus que estava abençoando Jacó. Apesar disso, Jacó não sabia disso. Por quê? Versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. 38. As quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, malhadas e salpicadas.
Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. O que Jacó fez? Lembra do domingo passado que as esposas de Jacó, elas eram supersticiosas? Lembra o caso das mandrágoras? O que eram as mandrágoras? Eram algum tipo de planta que o povo daquela época acreditava que dava poder para as mulheres terem filhos. Era crendice popular aquilo. E Lia e Raquel brigaram por aquelas plantas. Agora, Jacó também se mostrou um homem supersticioso. Supersticioso. Tem pessoas que, por exemplo, andam com uma nota de $1 na carteira porque acha que se você andar com $1 na carteira, aquilo vai atrair dinheiro. Tem pessoa que no dia 31 de dezembro usa roupa branca porque ela acredita que se usar branco ela vai ter paz. Na praia a coisa é pior ainda, tem gente que pula as ondas, coisas mais absurdas. Tem gente que acredita que se o chinelo ficar virado, aquilo vai trazer má sorte, não pode passar debaixo da escada, não pode ver gato preto. As pessoas são supersticiosas. E às vezes, meus irmãos, até crente acredita nessas coisas. O caso de Jacó aqui foi um caso assim. O que ele fez? Vamos lá. Ele pegou algumas varas dessas plantas aqui, álamo, aveleira, plátano, descascou essas varas, deixou a parte branca visível, pegou essas varas, colocou em frente o bebedouro dos animais e os animais cruzavam de frente para essas varas, em frente ao bebedouro onde estavam as varas. Então os machos e as fêmeas cruzavam ali. Lembra que só tinha macho e fêmea puro. Só que Jacó acreditava que quando as fêmeas, quando cruzavam com os machos, olhassem para as varas, elas iam ter filhotes manchados, malhados, salpicados e pretos. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Elas deram cria, gado puro, pai e mãe puro, deram cria a filhotes manchados, salpicados e pretos. E Jacó foi além, mais ou menos assim, Meu tio Labão, você é esperto? Eu sou mais esperto. O que Jacó fez? Ele só fazia isso com o gado forte. Quando ele percebia que era um gado saudável, um gado forte, aí ele usava desse artifício. Colocava macho e fêmea de frente para o bebedouro, onde tinha as varas, macho e fêmea cruzavam e nasciam os filhotes manchados e negros. Quando era gado fraco, ele não fazia isso. Aí o gado fraco tinha filhote igual, filhote branco. Por causa disso, versículo 43, o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Lembra que eu falei que Jacó ainda não tinha se convertido? Estava em processo. Jacó ainda era um homem supersticioso. Quem que enriqueceu Jacó? Quem que fez o sobrenatural? Gado puro dá cria a filhotes mestiços. Não foi a esperteza de Jacó. Não foram aquelas varas descascadas. Mas foi Deus. Foi sobrenatural. Como um gado puro dá a cria gado mestiço? Deus, de maneira sobrenatural, fez isso na vida de Jacó. E abençoou Jacó. E Jacó se enriqueceu. Apesar da maldade do seu tio, apesar do engano do seu tio, Deus abençoou Jacó. E meus irmãos, vejam o seguinte, Deus não abençoou Jacó porque Jacó era um coitadinho. Deus falou assim, puxa vida, olha só, que chato, que triste, Labão enganou Jacó, eu vou dar o troco. Não. Sabe por quê? Porque Jacó não merecia nada. Jacó não merecia ser abençoado por Deus.
Jacó era um pecador, Jacó era um enganador, Jacó enganou o pai dele, o irmão dele. Jacó era uma pessoa ruim. Por mais que agora ele começasse a ser honesto, começasse a ser justo, a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos, meus irmãos, que não há justo nenhum sequer. Romanos citando Salmos 16. Romanos capítulo 3 citando Salmo 16. Não há justo nenhum sequer. Ou seja, Jacó não era nenhum bonzinho. Então por que Deus abençoou Jacó e tornou Jacó um homem rico? Simples. Se você olhar para Gênesis 28 novamente, versículo 15, Gênesis 28, 15, diz assim, Deus falando para Jacó, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Irmãos, Jacó enriqueceu, Jacó foi abençoado porque Deus quis, porque Deus prometeu, porque Deus cuidou dele. Jacó não era um homem santo, no sentido de sem pecado. Jacó não era um homem perfeito, muito pelo contrário. Mas Deus escolheu esse homem cheio de pecados, do jeito que ele era. Deus escolheu aquela família toda quebrada, do jeito que ela era, e abençoou. E demonstrou a sua bênção. E por que Deus fez isso? Pela sua graça. Pela sua graça. A maior de todas as bênçãos, meus irmãos, nós temos pela graça. A maior de todas as bênçãos não é um grande rebanho de gado. A maior de todas as bênçãos não são bens materiais, não é dinheiro, não é saúde, nada disso. A maior de todas as bênçãos é a nossa salvação em Cristo Jesus. É isso que Efésios capítulo 1, versículo 3 nos diz. Diz que Deus, o Pai, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, você só é abençoado por causa de Cristo. Não porque você merece, não porque você é bom, não porque você é esperto, não porque você é inteligente, não porque você trabalha muito. Jacó não foi abençoado por sua esperteza, pela sua inteligência ou porque ele era um homem que trabalhava bastante. É claro que nós devemos trabalhar sim. É claro que nós devemos usar a nossa inteligência sim. Mas quantas pessoas que você conhece que trabalham e não tem nada? Estranho, né? O fato, meus irmãos, é que Deus usa sim o nosso trabalho, Deus usa sim a nossa inteligência, mas o crédito, o mérito é dele, não é seu, não é meu. Então, se você é uma pessoa abençoada, você deve louvar a Deus, você deve agradecer a Deus, você deve se lembrar que é a boa mão de Deus, a mão graciosa de Deus sobre você. Eu não sei aqui quantos já leram o livro de Esdras. Esdras, ele foi o responsável pela reconstrução do templo em Jerusalém, na volta do povo de Judá do exílio babilônico. E Esdras também foi o responsável de trazer de volta o povo. E lá em Esdras, meus irmãos, ele vai dizer que tudo isso só foi possível porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Quando você é abençoado, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja de forma material, de forma financeira, sejam bênçãos espirituais, seja o tipo de bênção que for, as bênçãos que você recebe é mão de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus. Não é o seu esforço, não é o seu mérito, não é a sua inteligência, não é a sua esperteza. E a maior de todas as bênçãos que você tem, a salvação, Cristo, mesma coisa, é pela graça de Deus. Foi assim que aconteceu com Jacó, meus irmãos. Jacó, como eu disse, não era um homem perfeito, não era um homem bom, muito pelo contrário. Mas Deus amou aquele homem, Deus resgatou aquele homem, Deus converteu aquele homem, Deus usou aquele homem para abençoar o seu tio e Deus abençoou aquele homem. Eu termino, meus irmãos, a nossa palavra de hoje com uma
breve história real. Alguns anos atrás eu pastoreei uma igreja e numa outra cidade, e lá eu conheci um rapaz que começou a frequentar a nossa igreja. E esse rapaz, ele não era daquela cidade. Aliás, ele era de bem longe. Ele era do Nordeste. E aquele rapaz, ele foi para aquela cidade para poder trabalhar. Ele ia trabalhar ali um tempo e depois que terminasse o seu serviço, ele voltaria para sua cidade lá no Nordeste. E aquele rapaz, ele não via a hora de terminar o serviço e voltar para casa. Ele dizia o seguinte: pastor, aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas quando terminar o meu trabalho, eu vou voltar para o meu lugar, eu vou voltar para a minha terra. Acontece que aquele rapaz começou a frequentar a igreja e naquele tempo que ele esteve ali, ele se converteu. Ele era de família crente, ele se lembrou dos ensinos da mãe dele lá na infância. E quando ele começou a frequentar a igreja, ele ouviu a palavra e ele se converteu. O que aconteceu a partir de então? Aconteceu o seguinte, aconteceu que esse rapaz então se tornou uma bênção no trabalho dele. Era um lugar muito difícil, esse lugar onde ele trabalhava, mas ali ele se tornou luz. Ele se tornou um instrumento de bênção na vida dos seus colegas e na vida daqueles que o chefiavam, daqueles que lideravam ele. Ele se tornou uma bênção na igreja que ele frequentava. Ele se tornou uma bênção na minha vida e na vida da minha família. E finalmente, quando terminou o trabalho dele, ele voltou para a cidade dele e lá na cidade dele ele foi abençoado. Lá ele conheceu uma moça, se casou, teve uma filha, está construindo uma casa para a glória de Deus. O que eu quis dizer? Por que eu contei essa história, meus irmãos? A semelhança daquele jovem, como eu disse no início, aqui não é o seu lugar. Nunca se apegue às coisas materiais, aos bens materiais, nunca se apegue ao lugar. De novo, mesmo que você tenha sempre vivido no mesmo lugar, talvez até na mesma casa. Mas lembre-se, esse não é o seu lar. Você está indo para casa. Jacó, ele não via a hora de voltar para casa. O crente deve acordar todas as manhãs e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. E meus irmãos, as coisas estão acontecendo muito rápido no nosso mundo. Eu não sei se você tem acompanhado. As coisas estão acontecendo. Olha essa pandemia é apenas o início. Tudo aquilo que está na Bíblia vai se cumprir. A cada dia fica mais perto a volta de Cristo. E o cristão, ele tem que desejar a volta de Cristo, porque o cristão sabe que o céu é o seu lugar. Na verdade, o novo céu e a nova terra é o seu lugar. Então não se apegue às coisas dessa vida. Saiba que você está indo para casa. Saiba também que você foi chamado para ser bênção. Então, todo dia você tem que acordar e falar: Senhor, eu vou sair para trabalhar. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filho. Me usa no lugar onde eu estou para abençoar outras pessoas. Onde eu estiver, que eu seja bênção na vida de outras pessoas. E sempre que você for abençoado, finalmente, nunca se esqueça que não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua saúde, não é o seu poder, não são seus méritos, mas é a graça de Deus quem te abençoa. Tudo que você tem, tudo que você recebe, você recebe das mãos graciosas do Senhor. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, para a glória dEle. Amém.